Então eles disseram, serão 3 poderes. Mas vamos falar do judiciário. A Assembleia se reúne e diz assim, bom, judiciário, o judiciário são órgãos do judiciário. Aí ele cria os órgãos, o Supremo, o CNJ, o STJ, os juízes federais, juízes eleitorais. Criou os órgãos. Primeiro ele criou o poder, o constituinte. Depois criou os órgãos do judiciário. O que falta agora aqui para esses órgãos funcionarem? Para esses órgãos funcionarem. Você precisa dar funções para ele, dar funcionalidade. Funcionalidade. Você precisa dar atribuições, funções. Então qual é a primeira competência que nasce? É a funcional. Ela vem antes da material. Vem antes de tudo, porque quando você cria o órgão, você cria o órgão para exercer uma determinada função, tá? Agora, repito, essa é a minha visão. Vocês vão encontrar autores sustentando os mais variados posicionamentos. Eu estou tentando mostrar para vocês que tem razoabilidade no que eu estou falando, tá? Mas não é uma visão divergente. E dá para fundamentar. Quando você vai preparar uma petição inicial, a gente vai de cima para baixo, né? A lógica da competência. Então, sempre é por eliminação. Tudo sai do específico e vai para o genérico. Então, você tem que ir eliminando. Primeira coisa que eu faço é, deixa eu ver, isso aqui é competência da justiça especializada? Se não for, eu vou para a comum. Dentro da comum, é da Justiça Federal? Não é. Aí, então, é da estadual. A estadual é o genérico, tá? A mesma coisa. É competência do ministro Supremo? Não. Da STJ? Então é competência do juiz de primeiro grau, que é a competência regra, tá? E aí começa, a Constituição te dá normas de competência. Depois da Constituição, leis específicas podem dar normas de competência. Exemplo, a lei dos juizados especiais federais. Ela cria o juizado especial federal e diz em que situações a competência é daquele juízo, né? Então não é a Constituição, é uma lei ordinária. Os regimentos internos dos tribunais criam competência. E uma lei também, que é bom vocês conhecerem, pelo menos a do DF, que é a lógica que a gente chama, é a Lei de Organização Judiciária. Todo estado tem uma lei de organização judiciária e o DF tem uma que é federal. A lei é uma lei federal que regula a organização do judiciário local. Essa lei vai dizer quantos juízes tem, quantas varas, quais são as varas, qual é a competência de cada vara, tá? Então assim que se acha a competência. Como que é teu nome? João. Por exemplo, quando é competência da Justiça Federal por causa que aquela dificuldade do tratado internacional, isso é competência funcional ou material? Ela é funcional e material, foi aquilo que eu te disse, mas ela nasce pela funcionalidade. Vamos pensar assim, a Constituição não poderia dar essa atribuição para o juízo de Brasília, já que aqui hospeda as embaixadas? Não poderia, em tese? Poderia, percebe? Então, mas ele quis que a Justiça Federal fizesse, foi uma opção. Atribuir a função à Justiça Federal ou atribuir à Justiça Local. Agora, é claro que, vamos supor, chega lá na hora e o juiz federal entende o seguinte, fala, na verdade esse tratado ele não tem validade, ele não foi homologado pelo Brasil, ele não sei, e sai pela tangente, retirando esse conteúdo material, que eu acho que é aí que nasceu a tua pergunta, vai afetar a competência. Por isso ela é uma competência sim, que cruza. Tá? O meu foco aqui, a gente pode até botar funcional material, mas é que se eu fizer isso aqui, sem toda essa conversa que a gente teve agora, a gente não consegue aceitar essa aqui como material, puramente material. Então eu estou querendo, na verdade, mostrar que a material ela busca aqui, mas é óbvio que se você pega, por exemplo, se você pegar um STJ, você quer peticionar para o STJ, não sei se você sabe, cada duas turmas exerce a mesma competência, são 6 turmas. Se você peticiona, excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, até aqui é funcional, claramente só funcional, né? Da 5ª turma, aqui é puramente material, ok? Se você peticiona para o Supremo, excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal da 1ª turma, não mudou nada, porque tanto a 1ª turma quanto a 2ª, tudo é matéria constitucional. Então, tem situações que aqui, ministro do Supremo e do STJ é puramente funcional. E o que vem depois é puramente material. Tem situações que o que vem depois não muda nada, é funcional, porque é função do Supremo, a constitucionalidade. Tem situações que você pode ter. Eu te dou até um exemplo que eu falei ainda agorinha, passou despercebido. Se esse...
eu pegar aqui. Não, eu ia falar da vara de fazenda pública. Quando você, aqui, se você colocar aqui da vara de fazenda pública, que competência é essa? É material? Ela muda daqui, ela vira funcional. Então, isso aqui a gente vai ficar variando, mas é mais uma visão geral, tá? Para você, e tô dando a forma de vocês raciocinarem em cima, para não ficar dependendo de modelo, ok? Então, depois que eu especifico a minha competência funcional, com esse processo que eu falei ainda agora, para que está na frente do João, olho na Constituição. Não é caso de ministro, não é caso de desembargador lá, é caso de juiz. Juiz estadual, porque quando eu falo juiz de direito, é juiz do Estado. Se é juiz de primeiro grau, via de regra ele funciona numa vara. Ele exerce suas atribuições num órgão que a gente denomina de vara, numa estrutura que a gente denomina de vara. Mas nem sempre, porque um juiz do juizado especial, ele não exerce suas atribuições numa vara, ele exerce no juizado especial, tá? E é juiz de direito do primeiro juizado especial. Segunda competência que a gente coloca aqui então, material, acho que já ficou clara, mas pode variar por funcional, é só para vocês entenderem que a gente está aqui sempre pensando em competência. E a terceira, obviamente, que é a competência territorial. O que é competência? Antes de avançar agora na territorial, o que é competência? Perfeito, perfeito. Vocês atrás, não lembram não? Deixa eu fazer uma enquete, ou como diz o outro, uma sketch, uma outra, né? Adriane Galisteu que falou, fazer uma sketch aqui. Dos que já tem mais ou menos uma visão assim, quantos na turma pretendem fazer concurso público depois que se formarem? As perguntas de prova subjetiva têm sido, em alguns casos, perguntas assim, a gente não acredita. Você olha e fala assim, nossa, que coisa fácil, mas na hora de responder, exemplo, prova subjetiva do concurso de juiz federal da 2ª região, Rio de Janeiro e Espírito Santo, teve uma prova de processo civil que caiu com a pergunta, sabe qual era a pergunta da prova inteira? Não era uma pergunta? Disserte sobre jurisdição. E aí, o que vocês falariam? É o poder que o Estado tem de dizer o direito. Gabaritei. Gabaritei. Ué, é um conceito que a gente aceita na prova aqui, mas será que é isso que se espera? Então, às vezes essas perguntinhas assim, que vocês, principalmente para quem está mais focando no concurso, comecem a pensar que perguntas de prova subjetiva são assim. O que é competência? Mas não basta um conceito, ela deu o conceito aqui certinho, de livro. Esse conceito tem, do jeito que você colocou no livro do Vamber, não sei em qual que você pegou. Olha só. Quando eu falo de competência, eu estou falando, ela deu o seguinte conceito: competência é a medida, limite de atuação, tá? Limite de atuação do órgão jurisdicional. Então, ela associa competência à jurisdição, percebem? O conceito dela não sobrevive sem você também trabalhar a ideia de jurisdição. Para falar de competência, eu tenho que falar de jurisdição.